Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite, aos sábados, 8 horas da noite, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Aleluia. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos estar dedicando mesmo ao Senhor. Amém, irmãos? Aquele que trabalha não dá trabalho. Amém? Aquele que trabalha não dá o quê? Trabalho. Aquele que obedece os pais não faz o quê? Não os decepcionam. Amém. Aqueles que estudam, dedicam, não vão decepcionar os seus pais. Amém? E hoje, louvado seja Deus, estou ficando cada vez mais feliz de ver o meu filho, né? Ele está fazendo. E ai, meu Deus, tem que ler, né? Senão é tão ruim. Amém? Mas ele, para me tirar de casa, é só filho mesmo, né? Eu sou Elisa. Amém? A Larissa sabe, a Stephanie sabe, que para me tirar de casa tem que ser. Tem que amarrar e sair puxando, né? Mas eu louvo o nome do Senhor por isso. Foi um dia maravilhoso. Nós passamos um dia maravilhoso. Vimos até peixe. Amém? Então, assim, o Senhor nos abençoou e nos deu vitória. Chegamos correndo, tomamos banho. Perguntei para a Jessiquinha, falei para a Jessiquinha falou, eu estou sabendo. Eu falei, mas você orou por mim? Ela falou, eu orei. Eu falei, eu te agradeço pela oração, obrigada. Amém, irmãos? Então, vamos investir aquilo que foi falado aqui na obra do Senhor, irmãos. Todo crente que trabalha, que se preocupa com a obra do Senhor, que se preocupa com a sua família, não dá trabalho. Amém? Não vai dar trabalho para os seus pastores, não vai dar trabalho para os seus pais. Pelo contrário, os seus pais vai olhar e vai alegrar o coração aí bastante. Amém? Vamos colocar de pé, não é isso, Lidinha? Oh, Deus, acorda, Lidinha. Está acordada, gente, eu estou brincando, está mais do que acordada. Que o Senhor abençoe também a vida de vocês, amém? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que está aí também o Josias. Louvado seja o nome do Senhor, né? Desde pequeno. Irmãos, eu falo assim, com orgulho, por quê? O meu interesse nessas crianças, irmãos, é porque eu amo elas, porque eu vi elas crescer, nós vimos elas crescer. O Felipe foi meu neto de colo mesmo, paparicado pela avó. Mais tarde eu não sei o que vai acontecer, mas que foi. Amém? Viu o Josias crescer, nós vimos o Danielzinho crescer. Gente, como é que eu brigava com a mãe? Cadê a Luana? Ela brigava muito com a mãe. Cuida desse menino direito. Amém? Mas a gente amamos, né, pastora Elisa? A gente amamos. Hoje eu quero mais dedicar como pastoras. Amém? Dedicar vocês mais como pastora. Puxar a orelha. Porque quando é com vó, você tem dó de puxar a orelha. Mas com pastora, você não tem dó. Amém? Então, assim, e espero, né, Josia, que vai também pelo mesmo caminho, né? Só ri. Se só ver ela rir. Louvado seja Deus que ela só ri. Graças a Deus, não está de beicinho, né? Então eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Eu quero dizer aos irmãos, não zombem, não critiquem, não murmurem, só lutem. Lutem pelos jovens. Você já passou o seu momento, agora é o momento de senhor e de senhora. Vamos lutar também pelos nossos momentos. Nós também somos gente. Amém? Vamos lutar por nós agora. Vamos brigar por nós. Vamos brigar pelos nossos lares. Daqui uns dias, louvado, vocês não vejam a hora também, meu Deus do céu, mas amém. Deixa eu ficar quieto, não vou falar demais, né? Tem gente que quer pôr um latão aqui no trabalho dos jovens, né, Larissa? Mas o Senhor, a Emma disse que quer pôr ali atrás, ó, umas correntes. Olha a vitória. Ô, Jeová. Amém, irmãos? Estão abençoados? Amém. Estão abençoados? Amém. Estão curados? Quem te curou? Alabaxorecanta, lamassurianda, alabaxerianda las. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pelo livramento que o Senhor tem dado a mim, Senhor, dado a minha família, dado a tua igreja. Eu te agradeço pela cura, Senhor, pela cura, ó Pai. A tua semana só você sabe o que aconteceu. O ontem passou. O amanhã já foi.
O que nós plantamos de bom, de ontem, o amanhã, já foi plantado. Agora, o arrancar é difícil. Plantar é muito fácil. Tem plantas, tem frutos, vamos falar de frutos. Árvores frutíferas nascem muito rápido, tem umas que custam nascer, mas nasce. A nossa vida, nós somos um tipo de árvore, Senhor. Nós somos grandes, agora nós vemos o que nós podemos plantar. Vemos agora o que vamos colher. O que damos às nossas vidas, o que fazemos de nossas vidas. O que nós fizemos ontem, no período da manhã, até chegar aqui. O que nós plantamos, o que a árvore de nossas vidas trouxe às nossas vidas. Eu não estou sabendo ainda explicar direitinho para os irmãos, eu acredito que tem muitos que estão entendendo. Nós temos que saber, irmãos, o que nós plantamos. Isso eu estou aprendendo com dia a dia, meu irmão. Vamos aprender a plantar força, coragem, adoração ao Senhor, procurarmos mudar as nossas vidas, largarmos de mentir para nós mesmos. Eu estava dizendo para o meu esposo hoje de manhã, uma determinada palavra que eu ouvi, eu dizia para meu esposo assim, uma das coisas que o crente tem que aprender é ser mais verdadeiro. Para nós não podermos, irmãos, ficarmos servindo ao Senhor e sermos hipócritas, daqui a pouquinho nós perdemos as nossas bênçãos, perdemos tudo por causa de uma palavra nossa. E eu dizia para o meu esposo, uma das coisas que eu quero plantar nos jovens é eles serem verdadeiros. Ontem eu fiz uma experiência, vou te jogar na chuva, disse não, vou cortar teu dedo, não. Isso é o mínimo, nós temos que estar dizendo não para cada erro, para cada falha, para cada coisa que agimos fora daquilo que não nos dá fruto, não nos leva a conduzir a vitória. Nós temos que aprender a falar não, temos que aprender a conhecer nós temos que aprender a nos conhecer. Você gosta de adorar o Senhor? Você gosta de servir ao Senhor? Você gosta de estar na casa do Senhor? Você ama o Senhor? Então você ama, Larissa? Você ama o que Deus pôs em tuas mãos? Um talento maravilhoso? Irmãos, nós temos que aprender a olhar para dentro de nós. Está na hora de nós olhar para nós. Está na hora de olhar para dentro. Olha aqui, irmãos, é eu aqui que estou falando. É Santa Ceia hoje, todo mundo já sabe. Olha para dentro de você. Se preocupe. Ó, eu sou isso aqui, irmãos. Se tiver que brigar, eu brigo. Se tiver que bater, eu bato. Se tiver que falar, eu falo. Se tiver que dançar, eu danço. Ri, critica de mim quem quiser criticar. Mas eu procuro levar a minha vida lá, ó. Sabe por quê? Preste bem atenção. Se você quiser sentar, também pode sentar. Quando você está no mundo, na vida desgraçada, amarrotada, não tem um que vai ali e estende a mão para você e paga o preço. Mas aquele calabaxere andalás, o Todo-Poderoso, Ele olha e diz: é meu, é meu. E foi isso que Deus fez na minha vida. Olhou para mim e diz: é minha. O que dizem e o que falam e o que criticam não vai me levar ao céu nem ao inferno. Eu que vou me levar. Você é que vai se levar. É você. Então, por isso que eu falei para os jovens: faça uma análise.
Quem é você? Seja você. Não adore o Senhor de mentira. Não sirva o Senhor de mentira. Sirva o Senhor de verdade. Não tem palavra, Senhor, como orar, mas diz: Senhor, eu sou um pobre miserável. Preciso da tua graça e da tua misericórdia. Não sei orar. Me ensina a orar. Deus, não sei falar contigo. Não estou te sentindo, Deus. Eu acredito que todos vocês têm espelho em casa. Corre para o espelho e diz: para baixar, Pai, aqui estou. Olha para mim. Você vai sentir a presença de Deus, sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Aleluia! Nós não somos mais e nem menos do que o outro, mas tem aquele que dá valor no chamado. Se você dá valor no seu chamado, o Senhor vai te colocar em lugares altos. Para de se juntar com quem não quer nada. Se junta com quem quer tudo, que é o Senhor. Quem te leva a nada se chama adversário. E você, às vezes, goste dele. Se nós juntamos com ele porque gostamos dele. Mas aprende a valorizar a sua vida. Olha para você. Você já pediu perdão pelas tuas falhas? Já disse para o Pai quanto você o ama? Olhou para você e disse: Senhor, obrigado porque eu consigo andar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Oh Deus. Começa a orar. Começa a orar. E fala com o Senhor: Senhor, a partir de hoje, eu não morri. Eu estou vivo. O que o Senhor quer de mim na tua obra? Eis-me aqui. Ei, calabachei. Eu vou te dizer uma coisa: muitas coisas vão acontecer. E faça a prova. Faça a prova. E você vai ver Deus agir. Começa a orar. Não é só porque é Santa Ceia, não, irmãos. É todo domingo. Nós entramos domingo e saímos domingo. Nós temos que mudar as nossas vidas. Nós precisamos crescer. Ah, mas crescer em quê? Olha o que o Senhor te chamou para fazer. Tem servos do Senhor que é chamado para estar aí fora, orando aí fora, irmãos. Orando aí fora. Tem servos do Senhor que é para estar levantando as mãos, está orando, está profetizando, levantando as mãos para o alto de um certo lugar, e ali está profetizando. Está, irmãos, profetizando. Irmãos, nós somos profetas do Senhor. Está na hora, irmãos, de nós acordarmos. O Senhor nos chamou para algo importante de nossas vidas. Não disputa lugares, não disputa altar, mas disputa o alto do reino dos céus. Disputa com o diabo, manda ele embora em nome de Jesus, e vai fazer a obra do Senhor. Começa a orar e saber quantas vidas, igual a Maria Letícia trouxe agora, quantos jovens perdidos, quanto casal também, irmãos, estão sendo perdidos. E nós aqui, irmãos, com tudo, e nós fazendo graça, querendo, irmãos, brincar com a aparência, só mostrarmos uma aparência. Não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Mais um domingo, começa a orar. O que você fez? Que já foi feito, agora daqui para cá. Deus maravilhoso, aleluia. Começa a buscar. Vamos dar fruto. Quer liberdade? Isso aqui é uma liberdade. Isso é uma liberdade para você levantar as mãos. É uma liberdade para você correr.
É uma liberdade para você sair aí fora. É uma liberdade para você dizer: Senhor, eu te amo. Isso é uma liberdade, irmãos. Isso é liberdade. Escolher, eu te adoro, 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 eu te adoro. Alama choreando lá. Tira o instrumento, só a voz. Preste atenção. E saciar. Serelele. Ore calabala. Sente o Senhor. Nós não somos os que retrocedem, mas caminhamos a vitória. Podes tocar, podes curar, sei calabachei. Está com o coração ferido? Senhor, cura. Fala que vai o servir o adorá-lo. Nos leva hoje à vitória. Podes tocar. Sim, ó Deus. Podes fazer. Eu bem querer, ó vem Deus, vem Deus, vem Deus com o teu poder, com a tua glória, com tua unção, Senhor. Sim, ó Deus, sim, Senhor. Toca, toca. Toca, toca, Senhor. Toca, Senhor, com teu poder e com tua glória, Senhor. Toca. Toca naquele que está sensível a Deus. Aquele, ó Deus, que está, Senhor amado, pondo a tua vida no altar, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Muda, ó Deus. Muda. Sim, Senhor. Sim, ó Deus. Sim, ó Deus. Cura mesmo, Senhor. Tu és um Deus de poder, tu és um Deus de glória. Podes fazer. Vem tocar o nosso ser. Agora nos leva hoje à vitória.
continua no mesmo processo, irmãos, de o adorar e fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Não só hoje, mas amanhã Deus vai te tocar para você sair e fora a hora. Deus vai te tocar para orar. Lá, calabaxandará. Saia do seu lugar e vai orar, irmãos. Não olhe direita, não olhe esquerda. Ore para o alto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Toda a glória, todo louvor, toda adoração. Ele reina. E Ele está neste lugar. Aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Podeis assentar. Hoje o nosso tempo é corrido devido... Não toma muito tempo a maneira que nós trabalhamos com a ceia aqui do Senhor aqui. Quando nós temos a apresentação do bebê ali do nosso irmão. Qual é o nome do neném? Vamos apresentar. Ninguém. Quem está devendo é o Jonas. Que deveria. Eu não vou chamar de todinho. Tinha que ter os nomes, os pais, os nomes, o nome do bebê. Nós vamos deixar então para o final, viu, obreiro? Mas hoje passa. Eu me ponho numa situação difícil, vou chamar de todinho aqui, fica difícil. Amém, irmãos? Tivemos aí a ministração aí da pastora Benedita, Ministério de Louvor no Toque de Fé, Deus falando através da pastora. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas entendo o sentimento da Maria Letícia, a respeito do fato da situação que ela viu. Eu entendo muito bem, e sei o quanto é difícil, né, Bruno? O quanto é difícil. Vem aqui falar aqui. Som. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Então, o que a irmã estava tentando explicar ali, eu ia até chegar aqui mais perto, os irmãos viram que eu saí dali e fui ali. Aquilo lá é uma sensação prazerosa. Quando o usuário ele pega a droga, ele sente um grande prazer, porque ele vai usar aquilo ali e vai sentir um prazer muito grande. Eu já passei por isso muitas das vezes. O irmão conhece a minha vida, sabe da minha história, sabe do meu testemunho. Aquilo lá para ele é a melhor coisa do mundo no momento. E eu creio que Deus vai ter misericórdia da vida dele, amém? Na questão da nossa irmã, o sentimento dela, é a hora que a gente precisa fazer uma oração, viu, Maria Letícia? Uma oração para Deus tocar aquele coração. Eu estou aqui. Isso me faz lembrar de estar caído numa esquina, meu consciente estava normal, mas eu não tinha muita força motora. E a gente não importa onde vai deitar. Eu me lembro que eu estava deitado numa esquina. Está no livro meu isso aí. E quando passa duas irmãs, senhoras, irmãs que eles falam hoje, do coque. E elas vindo da igreja, passa por mim ali. E fala para mim, fala uma para outra, tão novo, vamos orar a Deus. É o sentimento que a Maria teve, é o sentimento que aquelas irmãs lá atrás teve por mim.
Elas olharam e falaram, eu estava bem arrumado, andava bem arrumado, relógio. E elas passaram, uma olhou para a outra, tão novo, tão jovem, numa vida dessa. Vamos orar a Deus para esse jovem sair dessa vida. Naquele dia, Bruno, nós tínhamos os piores sujeitos que existia na cidade. Parece que ajuntou ali. Acho que nenhum deles está vivo hoje. Nós estávamos marcando no lugar escuro antes desse fator. Estávamos marcando para buscar droga em Ribeirão, para a gente distribuir. E naquele dia, minha vida estava tão assim confusa que eu fiquei caído ali depois. Essas senhoras passaram. Olha, irmãos, não demorou muito. Não demorou muito. Eu estava entrando pelas portas da igreja, que aquelas duas senhoras passaram por mim. Eu pude conhecê-las, e elas oraram em meu favor até o dia do meu casamento. Elas falaram assim, agora nós vamos vai dar uma trégua para nós, né? Agora você continua. Esse sentimento mexe muito com os céus. É o sentimento de Deus, que nos criou para louvor da sua glória. Será que eu teria saúde? Será que eu estaria vivo hoje? Não. Não. Falo com toda certeza. Mas se eu estou, porque Deus tinha um plano e usou duas mulheres, senhoras, que oraram por mim, e não demorou, eu entrei pelas portas daquela igreja. Nunca mais desisti. Nunca mais parei. Assumi minha posição, o meu chamado. Entendi que Deus não me chamou para aquela vida. Ele me chamou para essa vida. Por isso eu entendo muito sobre isso que o Bruno falou. É verdade. Não tem outra coisa. É a melhor coisa do mundo. É a satisfação total. Mesmo que seja uma viagem curta. Mesmo que tenha que repetir aquilo várias vezes durante a noite. Ou durante o dia. Mas é o melhor que pode. É o melhor coisa que a gente conhecia. Porque a nossa mente é bloqueada. A nossa mente é fechada. Até o momento que eu entendi que tinha coisa melhor, e muito melhor. Ontem, por isso que eu dou valor, irmãos, a cada momento. Por isso que eu e a minha esposa, a gente cobra muito no altar. Não é cobra. Porque tem coisa, irmãos, que as pessoas valorizam, idolatra, adora, porque acha ali é a melhor coisa. E ontem, quando eu via os jovens entrando na presença do Senhor, a Beatriz, eu cheguei em casa e falei, meu Deus do céu, Deus faz coisas que alegra muito o coração da gente. Podia ser qualquer um dos jovens aparecido. Não me assustaria tanto, mas a Beatriz mostrou que realmente eu estou nesse negócio. Fica tranquilo, louva a Deus pela persistência da pastora Benedita, a insistência dela. E ver a Beatriz se jogando no chão, se eles não estavam aqui, se jogando no chão pela presença do Senhor. Que coisa tremenda. Saí com o James no meio da igreja, ele filmando e eu falando. Falando no vídeo, olha isso, olha que coisa tremenda, olha o que está acontecendo aqui. São coisas, irmãos, que
quisera Deus expressar da maneira como acontece no meu interior. Como a gente vê isso, né, pastora Benedita? A satisfação que dá de ver isso acontecendo. Isso Deus está dizendo assim: eu estou no meio de vocês, fica tranquilo. Porque a nossa luta, a nossa oração em casa, essa madrugada mesmo, me perdi na oração, impondo as mãos sobre a cabeça da minha esposa também, que ela estava um pouco gripada, cansada, e orando pelos jovens, orando pela igreja, pelas famílias. Mas a gente para também para conversar. Poxa, o que está acontecendo, Deus? A resposta dele é essa: eu estou no meio de vocês. E ontem foi coisa tremenda que aconteceu. Coisa tremenda. Aí eu fico me questionando, falo: Deus, tem tantos lugares que estão, isso é eu com Deus, superlotado, e o povo está parado, às vezes as pessoas estão buscando, como chama que está tendo aí, um show, como é que chama? E nós aqui nesse grupinho de pessoas, o Senhor manifestando uma glória tão grande quanto essa. Eu fiquei olhando ontem, falei: não é possível. Que glória é essa? Passei perto do Jaime e fiz a pergunta no meio daquele tumulto, com o James filmando, que ele ocupou ali o lugar do Anderson, que é Maria. Eles fizeram essa viagem, conversou antes. Eu perguntei: e aí, você está sentindo? Deus está aqui, está lá, está em todo lugar aqui, emocionado, porque estava demais. Estava demais. Todo mundo mergulhando no mover de Deus. E as coisas acontecendo. Mas nós não podemos esquecer que lá fora tem pessoas que não têm essa oportunidade. Que estão achando que estão vivendo o melhor momento da vida. E de fato é o pior momento da vida. Mas que Deus tenha nos dado essa oportunidade, essa graça de estar aqui. Amém? Louvado seja Deus. Como disse que eu não ia tomar muito tempo, já estou tomando tempo. Irmãos, eu estava estudando sobre liderança. Um livro muito abençoado que eu ganhei da minha esposa, mas alguém sugeriu Fala de novo, falou bravo agora. Mas foi sua esposa. Sua esposa. Vocês entenderam, né, irmãos? Ninguém me deu esse livro, foi minha esposa que me deu. E ela é brava. É brava. É sua esposa que deu. Então a Jéssica não mostrou nada. Você que achou tudo, glória a Deus. E eu estou crescendo. Amém, irmãos? E eu estava lendo algo, que eu até comentei em casa ontem. Algo que fala sobre liderança. Eu tenho pregado aqui que Deus tem abençoado, dado a bênção para todos nós. Todos nós nascemos. Mesmo eu caído lá naquela calçada, há 38, quase 39 anos atrás. Eu naquela condição, eu tinha um projeto de Deus em mim, de liderança. Esse rapaz que foi visto pela Maria, tem um projeto de liderança na vida dele. Todos nós que estamos aqui, há um projeto de liderança.
na vida de todos. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos Deus depositou algo. Alguma coisa você nasceu para fazer. Ou você lidera a sua família. A primeira liderança que nós temos é liderar a nossa casa. E se nós formos bem na liderança da nossa casa, nós vamos liderar outras coisas que Deus tem preparado para nós. Se você olhar, quando Deus faz o homem, Ele cria o homem. Vamos ler o texto ali para a gente ficar com a palavra de Deus, Gênesis 1, versículo 28. Não vou falar muito. Gênesis 1, ficou invertido. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando Deus faz assim, Ele fala dominar, liderar. Mas nós olhamos hoje, o homem está perdido em toda a sua liderança. O homem está perdido na liderança no lar. O homem está perdido na liderança de si próprio. Como eu estava falando a meu respeito, eu não estava me liderando. Eu estava sendo liderado por algo que era destrutivo. Bruno, muitos que... Quantos são liderados pelo orgulho? Quantos são liderados pela maldade? Alguns falam, mas gente, o que está acontecendo aí? Estão invadindo. Não, escolas, hospitais, cinemas, porque são pessoas que estão sendo lideradas por outras coisas. Mas Deus, Ele nos deu a vida, Ele soprou nas nossas narinas, de cada um de nós, todo ser humano que nasce, a liderança. É que as pessoas ainda não descobriu, é que as pessoas ainda não se despertou. E quando eu me descobri isso, meu Deus, jamais deixei de orar, de buscar, de correr atrás das coisas celestiais. Quando eu vejo crente que não ora, não quer vencer. Quando eu vejo crente que não busca a palavra de Deus porque não quer vencer. É verdade, irmãos. Porque tudo que nós temos hoje, porque conquistamos no passado. Vai chegar uma hora que a fonte não vai ter mais nada para jorrar. Porque não foi plantado mais nada. Não foi semeado mais nada. Aonde a pessoa fala, mas eu era assim. Já viu algumas pessoas contaram testemunho? A minha vida era assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, hoje eu não tenho mais nada. É porque a nossa vida, nós dependemos do que nós plantamos lá atrás. E o que nós vamos colher lá na frente é o que nós estamos plantando hoje. E quando Deus dá isso a cada um de nós, quantas pessoas, irmãos, ficam paradas? Quantas pessoas ficam sem entender, irmãos, e vem outros, vêm e descobrem. Eu cheguei na igreja no meu tempo, os obreiros tudo parado, não é? Tudo parado, ninguém estava fazendo nada. Eu falei, eu preciso arrumar um jeito. Mas aí você começa a arrumar jeito, começa a surgir os ciúmes, começa a surgir até mesmo a inveja. Porque eu não aceitava igreja parada. As pessoas tinham que pelo menos orar, buscar a face de Deus, crescer. Não é só financeiro não, crescer espiritualmente falando. Que coisa maravilhosa que eu estava dizendo, nós vimos aqui ontem. Estava conversando com a pastora Benedita a respeito disso, meu Deus do céu. Isso é o que, irmãos? É pessoas buscando, passando na frente. Quando eu olho para Davi, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36, é uma história bonita,
É uma história de alguém que entendeu por que vive. Se perguntar para muitos, eles não vão saber responder o porquê vive sobre esta terra. Por que está vivo? Por que você frequenta a igreja? Não, irmãos, precisamos entender o porquê nós servimos o Senhor, qual o propósito de Deus de liderança que Ele colocou em nossa vida para liderar o quê? 36. Primeiro 36. Isso, 1 Samuel 17, versículo 36. Então, meus irmãos, entenda isso. Quando você descobrir isso, nada mais nessa terra te para. Quando você descobrir isso, nada nesse mundo vai te preocupar. Porque você sabe em quem você crê. Você sabe de quem você é. Paulo, mesmo estando no meio daquele barco, o barco prestes a afundar por negligência, talvez, dos comandantes. Mas quando o barco estava prestes a afundar, Paulo se posiciona no meio, fala: gente, pode comer, pode beber, porque nenhum de vocês vai perecer. O Deus de quem eu sou enviou seu anjo e disse que nada vai acontecer. Quando nós servimos o Senhor, não importa o que for, Ele está conosco. Davi fala: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E assim, veria o teu servo leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Lá estava o gigante, afrontando todo Israel. O gigante do outro lado, à frente dos filisteus. Mas o exército de Israel estavam escondidos nas covas dos montes, estavam todos tremendo de medo. Saul, que era o homem mais forte entre eles, estava escondido no palácio. Mas segundo a palavra do Senhor, Deus tem os seus. Deus tem os seus líderes de verdade. Não somente aqueles que acham que eu sou documentado. Eu fui separado pela minha característica, ou seja, pela minha estatura. Não adianta, irmãos. Mas não tem liderança. Não tem liderança para dominar. Coisa simples. Às vezes eu paro para conversar com os irmãos, me perdoem. Nós somos assim. Somos dominados pelas coisas. Irmãos, vamos fazer uma consagração, não vamos tomar café, não vamos comer carne. Mas eu posso faltar qualquer coisa, mas sem o café eu não fico. Mas eu não fico sem carne, eu não fico sem... Irmãos, são coisas pequenas, eu fico observando no meu passar dos dias, não somente aqui na igreja, mas com outras pessoas por aí, outros crentes,
que não muda de vida, não sai do lugar, porque não consegue liderar nem sua própria vida, não consegue liderar os seus prazeres, as suas vontades, os seus desejos, não consegue liderar nada. Como nós vamos liderar as coisas espirituais se nós não conseguimos liderar as naturais? Como, irmãos? Porque isso para mim é difícil. É difícil para todos, mas nós temos domínio sobre isso. Nós temos domínio sobre nós, Ele nos deu autoridade sobre nós. Ele nos deu liderança sobre nossas próprias vidas. Eu estava consagrando 21 dias. Falei, agora eu vou entregar, completou os 21 dias, minha esposa vai lembrar disso. Passei, comprei pizza, comprei Coca-Cola, comprei frango, vou entregar o jejum. Sentamos à mesa, em volta da mesa, em torno da mesa, fiz a oração, obrigado Senhor, eu vou entregar o meu jejum. A hora que eu fui, Deus, o Espírito Santo falou, ainda não. Não fiquei chocado, irmãos. Talvez a minha família ficou, lembra disso? Mas você não vai comer? Eu falei, não, o Espírito Santo disse que ainda não. E com alegria continuei. Mais 8 dias, que foi 29 dias. Sabe por quê, irmãos? Quem manda em nós foi Deus que nos deu autoridade de mandar em nós. Quem manda nas nossas vontades não são elas que podem dominar a nossa vida, porque nós fomos levantados e foi soprado em nossas narinas o sopro de Deus, a liderança que Deus colocou em nós para liderar a nossa vida, liderar as nossas vontades, liderar os desejos da alma. Sempre meu filho surpreende, mas graças a Deus aos poucos, ele sem ele pensar, ele está crescendo. O pai, é difícil, senhor tem um raciocínio, não é errado, mas é muito difícil. Não é difícil. Se não é errado, não é difícil. O Senhor nos dá graça para isso. O Senhor nos dá graça. Já imaginou, irmão José? Se José fosse um de hoje? Já imaginaram, irmãos, um rapaz de 17 anos, os hormônios estão fluindo, e aparece a dona daquele palácio que ele trabalhava, enquanto o dono estava viajando, era muito velho, e geralmente eles casavam com moça mais nova. Não era ele que estava correndo atrás dela, ela estava correndo atrás dele. E por ser uma senhora, uma dama, uma madame, uma rainha daquele lugar, ela andava cheirosa, perfumada, não era uma pessoa desarrumada, não. Tentou arrastá-lo, seduzi-lo. E isso não foi uma vez, a Bíblia fala, por várias vezes. Hoje, até mesmo um homem casado passa perto e fala, meu Deus, ele em casa. E às vezes não é nada perto daquela que José. E José sempre esquivando daquilo. Até uma hora em que ela falou, agora eu vou pegar ele no estreito. E ele escapou e ela segurou parte da sua roupa. Foi preso por isso, preso por ser honesto, preso por ser leal. Mas ele ganhou, em troca disso tudo, o governo, o segundo governo da maior nação da terra. Já pensou, irmão, se é hoje? Meu Deus do céu!
Então há possibilidade, naqueles dias o Espírito vinha e saía da pessoa. Hoje o Espírito do Senhor está 24 horas à nossa disposição para nos ajudar contra todo o mal, contra a fraqueza da carne, contra o eu, contra as dificuldades que nós enfrentamos nos nossos desejos. Hoje é ceia, a mensagem é forte. A mensagem é essa liderança. E Deus agora envia, aliás, toca no coração de Jessé, pai de Davi. E Jessé manda um rapaz avisar a Davi que Davi precisava ter informação. Como estava a guerra. Como estavam seus irmãos na batalha. E Davi então chega. Jessé fala: filho, prepara o jumentinho, que você vai lá, é uma viagem longa, mas vai lá saber como estão seus irmãos, como está o rei, mas leva um presente para ele, queijo, leva pasta de figo, leva mel, pão de cereal. Leva para os seus irmãos que estão lá na batalha. E Davi montou no jumentinho e foi. Mas Deus já tinha um projeto para aquele jovem, adolescente líder que estava montado naquele jumentinho. Deus quer usar, irmãos, aquilo que Ele colocou dentro de nós. Ele quer que seja despertado a liderança que há no nosso interior, liderança dentro da nossa alma. Não, hoje isso não vai me dominar. Hoje a ira não vai me dominar. Hoje a maldade não vai me dominar. Hoje a raiva não vai me dominar. Hoje a fome não vai me dominar, porque eu vou pisar nela, porque eu não vou comer nem hoje nem amanhã. Tem aquele louvor que vocês cantam. Meu maior prazer estar em... Estirei num tom aqui bem esquisito. Nosso maior prazer é estar na presença de Deus, prostrado aos teus pés, e adorar Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto o teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. Sabe por que os problemas acontecem? É por falta disso. Falta de liderança. Viu, jovens? Felipe, os meninos. Ele tinha o mesmo sentimento, José. Mas ele sabia que o que Deus tinha era melhor do que aquilo. Naquele momento. E Davi então chega lá, procura saber, vê aquele tumulto, os seus irmãos escondidos, briga com ele, pergunta onde está o rei estava no palácio escondido, e o rei era o maior homem que existia ali em todo Israel, por isso ele foi escolhido rei. E Davi se propõe a lutar contra o gigante. Mas o rei tem dúvida, de fato, até nós teríamos dúvida, porque ele era um garoto sem gentil, não tinha nenhum aspecto de um guerreiro, não tinha nenhuma estrutura de um guerreiro, mas a aparência diante de Deus não voga, porque quando Deus olha para os seus irmãos, e todos eles tinham uma estrutura de ser soldado valente, inclusive eles estavam lá na batalha, e Davi era o único que não tinha. Mas quando Samuel olha e vai ungir o maior irmão dele, Deus fala: epa, não é esse. Você está olhando a aparência, mas eu não olho a aparência, eu olho o que está dentro do coração, eu olho para aquele que eu coloquei a liderança no seu coração, na sua alma.
Será que pensam que eu sou bobo? Mas a minha visão não estava nos homens, a minha visão não estava nas pessoas, a minha visão estava no Senhor dos Exércitos, que olha dentro do coração, da alma, e sabe quem Ele chama, quem Ele escolhe. E Davi fala para ele assim, mas deixa eu dizer uma coisa, o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu, aleluia. Lá estava manifestando para que ele estava vivo, não importava se ele era pequeno, se ele era ruivo, se ele não tinha aspecto de um guerreiro, mas o que importava é que a liderança de Deus estava dentro dele, e dentro dele ele reconheceu que ele era um guerreiro acima daquele gigante, porque ele foi um guerreiro acima do urso, do leão, e sou um guerreiro também acima deste gigante, porque o que está dentro de mim foi o Senhor quem colocou. Só falta vocês se levantarem, pessoal. Só falta tomar uma atitude. Só falta se colocar de pé, tomar uma atitude, deixar de hipocrisia, deixar de fraqueza, deixar de ficar lamentando e se colocar de pé. E Deus tem um lugar para você, ainda que eu impeça você, minha esposa impeça, ainda que a igreja pode impedir você, mas o Senhor abre caminho e você passa. Ah, eu não fiz por isso, aquilo. Para com isso, irmãos. Davi, ele falou, eu sou esse cara. Ela olhou para ele. Você é? Mas ele não tinha muita escolha, porque o negócio estava feio, já fazia dia. É? Eu matei urso, matei leão, esse aí também eu mato. Porque o que está dentro de mim é o Deus, o Senhor colocou, o Senhor dos Exércitos colocou. E ele levantou, e foi, e trouxe a cabeça do Golias. Imagina a confusão das pessoas, irmãos. Imaginem as mulheres que cantavam. Porque elas deusavam os melhores soldados, os mais fortes, mas ali estava vindo um molequinho ruivo, um jovem adolescente ruivo, sem nenhum aspecto de guerreiro, com a cabeça do gigante. Vamos louvar. Deus, irmãos, trabalha dessa forma. O que está dentro de você, covardia? O que está dentro? O que está dentro? Não consegue dominar nada? Mas Deus está falando para você que você tem algo dele dentro de você, cada um aqui. E ele foi e venceu. E eu gostaria de continuar falando aquilo que eu estava falando no começo da mensagem. Miles Monroe. Entendeu? Miles Monroe. Quer que fale mais? Miles Monroe. Amém. É um dos, na atualidade, era. O Senhor o levou. Ele conta no seu livro que ele esteve numa região da África, de Zimbábue. Ele estava numa região em Arará, uma cidade, para treinar mais de 3.000 líderes. E foi uma bênção lá, liderança. E foi uma bênção tão grande que alguém que estava numa região distante falou com a liderança daquele lugar que, se pudesse, chamá-lo para também ministrar na sua aldeia. E isso ele atendeu de bom grado, achando que era tudo normal, estrada bonita, mas nada, foi entrando na savana, mata dentro.
e andou mais de 200 quilômetros. Daqui a pouco ele perguntou para o guia, está chegando? Ele falou, tem mais de 200. E eles foram. E quando chegou lá, foram saindo as pessoas numa cabana grande que estava lá, tudo líderes. Eles foram saindo e fazendo aquela recepção que ele nunca havia tido em nenhuma parte do mundo. Ele falou que a recepção fez com o calor da recepção. E ele ministrou com alegria. O pessoal parecia que, de tanto que eles regozijavam na presença de Deus. Aí o líder daquela conferência falou, doutor, ele era considerado doutor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Uma experiência que eu tive aqui nessa aldeia. Ele começou a falar assim, olha, pode ver que a gente tem um rebanho enorme aqui, de animais, de ovelhas. E esse rebanho, uma certa feita, há muito tempo atrás, eu levei esse rebanho para beber água, tomar água, lá embaixo, no rio, no riacho, ou lagoa. E quando eu cheguei com o rebanho ali, tinha um recém-nascido, filhote de leão, recém-nascido. Ele pensou assim, não vou aproximar com aqueles que estavam com ele, não vamos aproximar, porque a mãe deve estar perto, o pai, e vai nos causar problema. Aí ele volta para trás, recua, coloca as ovelhas no seu aprisco, e quando é no outro dia, ele conta. No outro dia, ele volta lá com o rebanho. Sempre ele fazia aquele trajeto. O leãozinho estava lá tremendo, bem novinho, nem se firmava direito. Ele falou, na verdade, não apareceu pai, não apareceu mãe, eu vou levar. E ele levou esse leãozinho, e ele foi criado no meio das ovelhas. O título do livro, Ovelhas, um rebanho de ovelhas, liderado por um leão, não perde nenhuma batalha. Mas leões, liderado por uma ovelha, vai ser um fracasso. E ele então começou a criar esse leão no meio das ovelhas, leãozinho. E ele começou a crescer, se tornar um jovem leão forte, grande. Ele levava as ovelhas naquele mesmo itinerário lá para tomar água, o leãozinho tomava água que nem as ovelhas, o leão, né? Tomava água, voltava. A um certo dia, ele desce com as ovelhas para elas se banhar e tomar água. E o leão estava junto. E lá tinha uma fera. E essa fera rugiu. E abocanhou uma das ovelhas, saíram todos disparados, inclusive o leão também. Saiu correndo junto com as ovelhas de medo. E numa outra ocasião, ele observando, esse jovem leão desce até esse local das águas. E ele observando aquele leão. Ele olhava na água e via um aspecto diferente. Se balançava. E ao longe aquela fera estava lá. E aquela fera começa a dar sinal para ele, tentando passar alguma informação para ele.
como se estivesse dizendo para ele, ruja, e a fera rugiu e ele tentou, e ele saiu em disparada, de medo. A uma outra ocasião ele voltou de novo, olhou, e a fera estava lá. A fera tentou o mesmo sinal. E ele tentou rugir, rugiu que nem uma ovelha, o leão. Rugiu, ele aprendeu aquilo, aquele tipo de... E ele observando, a outra fera do outro lado falava, dava sinal para ele, como se estivesse falando, ruja! E rugiu, e ele tentou imitar, imitou certo, que rugiu, que estremeceu tudo, até ele ficou assustado. A fera parece que deu sinal para ele, você está entendendo? Você não faz parte disso aí. Você faz parte de lá, que era floresta. Como se estivesse dizendo para aquele leão jovem, forte, você faz parte da floresta. E aquele leão olhou para trás e viu lá longe as ovelhas, aonde ele foi criado. E ele olhou para aquela fera, olhou no seu aspecto dentro da água, olhou para a fera. Não, eu faço parte dali. E ele então entrou floresta dentro com aquela outra fera. Era um leão que nem ele. Não terminei de ler. Mas o que dá a entender é que ele leva a mostrar esse detalhe. Se nós não descobrirmos qual é o nosso posicionamento em Deus, nós vamos agir em situação fracassada, em situação desesperadora, em situação de derrota, em situação de fracasso. Mas se nós descobrirmos que dentro de nós há uma liderança, que somos mais do que isso, que Jesus disse que Ele é conosco, nós somos mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, porque a glória de Deus está sobre nós. Se nós não descobrirmos isso, nós vamos viver uma vida de fracasso, de reclamação, de preconceito, uma vida de... Quando a gente se diminui, complexo de inferioridade, comparação, as pessoas que entram nos lugares para destruir, as pessoas para matar, é porque ela não está entendendo que dentro dela há uma liderança, mas não consegue entender e expressa daquele jeito, com violência contra outras pessoas. Quando você quer vingar, quando você quer comparar a sua vida com as dos outros, porque você não entendeu que dentro de você há uma liderança de Deus dentro de mim, dentro de você, uma autoridade de Deus para pisar serpentes, escorpiões e contra todo o poder do diabo. Vivemos um tempo em Sododói. Irmãos, para com isso, levanta a cabeça e vamos nos posicionar, porque nós somos mais do que isso. Nós não fomos levantados para ficar escondido, para viver uma vida que Deus não nos chamou para viver, mas viver uma vida que Ele nos chamou, assentado com Ele nas regiões celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade do inferno. Ele nos levantou para isso. Ele não te levantou para ficar choramingando. Não se levantou para você desprezar os outros, e nem ser desprezado. Aquele leão descobriu que ele não fazia parte daquelas ovelhas que tinha que fugir. Quando aparecia, não, eu sou mais do que isso. Eu sou um leão que nem essa fera que está ali. Quem você é aqui nessa noite? Quem você é? Um chorão? Uma chorona? Quem você é aqui nessa noite? O Senhor disse, eu vos dou poder. Eu estou dando poder. Para você pisar em serpentes, escorpiões. E contra todo o poder do diabo. Não foi para fugir. Não foi para desesperar. Não foi para chorar num canto. Você é um líder. Deus te chamou para você ser.
uma autoridade. Toma posse disso. Descubra isso. Como? Vou descobrir orando, buscando a face do Senhor. Hora que você vai descobrir. Mas se você ficar recuando, a tendência é essa, o diabo fala assim, você vem até aqui, você vem até ali, daqui a pouco já fala, aqui também não quero, fica até lá, vai lá e senta, você vai e senta no seu lugar ali, por quê? Porque o diabo falou para você sentar, você não vai conquistar nada, você não vai achar nada, cada vez, daqui a pouco você vai deitar e ele vai passar por cima. Mas ele disse, levanta a cabeça, assim como Davi disse, eu matei um urso, tirei a ovelha da boca dele, matei um leão, tirei a ovelha da boca daquele leão e vou matar mais esse gigante. E pronto, e acabou. Vocês estão entendendo? Amém? Não foi para chorar, recuar. Não existe isso. Não existe ficar parado. Tem alguma coisa para se fazer. Eu estava orando, acho que foi essa. Que dia que foi que eu te falei? Eu falei assim, gente, comigo mesmo, eu falei com minha esposa. Mas acho que eu não falei essa frase. Que saudade, irmãos, da construção da igreja. Que saudade. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando todo mundo... Sexta-feira? Hã? Foi, Juninho? Falei, que saudade da construção da igreja. Ainda falei do Ciro, o Ciro trabalhava a noite inteira, mas a gente tirava parte do dia e vinha para cá. E nós íamos fazer o serviço. Eu estava orando nesse sentido. E vinha para cá. Para a gente cavar os alicerces, os carros. Todos os irmãos Silvinho, todos. Hoje eu não consigo jogar tinta na parede, irmãos. Eu estava falando, Deus, eu não consigo jogar tinta na parede. Porque eu não consigo, irmãos. Eu não consigo viver assim. Eu não consigo parar no meio do caminho. Eu não consigo sentar, irmãos. Porque eu sei de onde eu vim. A minha esposa hoje estava falando, ela sabe de onde ela veio. Para lá nunca mais. Mas se eu sentar, eu vou sofrer. Às vezes pensamos que estamos em segurança, nós não estamos. Estamos com os muros caídos. Não são somente as brechas estão abertas, mas o muro está caído. E muitos não estão percebendo que muro caído pode gerar invasão. Invasão inimiga. Você está entendendo? Mas Deus te levantou naquela autoridade. Deus te levantou naquela autoridade. Vamos fazer! Aonde vai, pastor? Estou contigo. Vocês estão entendendo, irmãos? É a minha batalha desses últimos dias. Mas eu não posso parar. E eu não vou parar. E nós estamos tentando de uma outra forma fazer outras coisas e Deus está despertando os jovens. Que o adversário, a tendência é essa, de muitas pessoas morrerem. A preguiça não é uma coisa comum, é coisa que o adversário faz. Manter a nossa vida tumultuada, até que a bênção chega, desde que te tumultue, que te ocupe seu tempo, porque tudo passa, tudo fica aqui. A morte chega logo. Então vamos aproveitar o nosso tempo. Quando os muros estavam caídos, Deus foi lá aonde estavam os cativos.
Porque ali no meio não tinha nenhum que entendia de liderança. Sabe o que tinha ali? Pessoas que desanimavam as outras pessoas. Pessoas que falavam, não põe a mão aí. Ah, então tá bom, não vou pôr não. A outra chegava lá, eu vou erguer pelo menos um muro aqui no rumo da minha casa. Não, ninguém mexe aí. Não tinha liderança. O muro estava caído. Os portões estavam queimados a fogo. Aí a comitiva vai até onde estava Neemias. Neemias estava bem amparado. Neemias era copeiro do rei. Neemias não tinha um posicionamento ali bem próximo ao rei. Tudo que chegava para o rei comer ou beber, ele que experimentava antes. Porque sempre havia um atentado, alguma coisa contra os reis. E tinha ali o copeiro. E Neemias era um desses. Neemias estava feliz. Casado, tudo arrumado. Morava no palácio. Aí chega os seus irmãos e fala para ele: ô Neemias, nós estamos aqui, eu não queria te aborrecer, mas a cidade está uma vergonha, um desprezo, um opróbrio. Os muros estão caídos, portões queimados, os ricos desprezando os pobres, massacrando, os inimigos saqueando. A Bíblia fala que depois que os irmãos dele falam isso para ele, ele se retira e chora. E ora ao Senhor. O rei olha para ele porque aquele que estava naquela posição que ele estava não podia estar triste, porque o vinho simbolizava alegria. Ele não podia estar triste, mas nesse dia ele não conseguia esconder a tristeza de saber que ele estava bem posicionado na sua casa, não faltava nada na sua casa, tudo estava bem na sua casa, mas lá os seus irmãos estavam sofrendo, chorando. Ele se entristeceu por isso, o rei perguntou para ele, ele falou: olha rei, estou triste por isso, estava sujeito até de perder a cabeça. Mas pelo contrário, quando nós estamos no posicionamento, quando nós descobrimos a nossa liderança, quando nós atendemos aquilo que Deus nos chamou para fazer, o inimigo não tem o que fazer conosco, ele não pode nos parar, porque é Deus que está no comando. E o rei prepara tudo, a viagem de volta, e ele volta, aí ele tem aquela história linda de Neemias, reconstrução. É um despertamento para a igreja hoje. Não pare, não fique lamentando, porque já há algo preparado. Mas espera aí, a prosperidade chega. Às vezes, irmãos, o inimigo não preocupa de eu ser próspero ou não, desde que eu esteja ocupado demais e não faça aquilo que o meu Senhor me chamou para fazer, que está dentro de mim. Não sei se os irmãos entenderam. Vocês estão entendendo, irmãos? A preocupação dele é nós atender a Deus. Mas se nós estamos bem, ele não importa. Desde que nós não damos atenção àquilo que Deus nos chamou para fazer. Pode olhar, daqui a pouco o conflito começa. Quando a igreja para, o seu trabalho, o seu movimento que mexeu com os 4 cantos da cidade até outros lugares. Outros pastores se despertaram, encontrei com o pastor, acho que foi sexta-feira, no supermercado em Olímpia. E ele me abraçou e falou assim: esse aqui, bem alto. Eu estava no caixa para passar, não, na balança ali para pesar umas coisas. Ele falou: esse é um verdadeiro israelita. Me abraçou. Profetizei na igreja dele que ele ia construir. E ele falou: pastor, vou inaugurar, vou te mandar o convite. Que igreja linda que Deus me deu. Sabe, irmãos, isso
Alegra o coração, porque quando a igreja para, os conflitos começam a invadir pelas brechas, começa a invadir pelos buracos, lugar que caiu parte do muro, o inimigo entra, começa a lançar confusão no meio do povo, e o povo acha que está tudo normal, está tudo bem, e não está bem coisa nenhuma. Às vezes a liderança está sofrendo, porque está enxergando isso. Então a grande verdade é descobrir que você não é isso. Você é mais do que isso. Davi sabia, Neemias sabia, Gideão sabia, todos eles sabiam. Nós precisamos saber para que nós estamos aqui. Só para isso. Aonde, mais uma vez eu vou dizer que os irmãos, tenham misericórdia, seja lá o que for, café, carne, refrigerante, isso não pode te dominar. Eu estava, porque a partir do momento que você se sente dominado por alguma coisa, irmãos, toma cuidado, corra, pede misericórdia para Deus e corra, porque Deus nos fez muito mais do que isso. Vocês estão entendendo? Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que você não é isso que você vive. Há algo que Deus colocou dentro de você que te faz gigante, líder, diferente daquele leão. Ou seja, enquanto ele estava entre as ovelhas fugiam, ele fugia também, eu não sabia quem ele era. Talvez ela olhava para ele e falava assim, Simão, nossa, que ele é estranho. Ele não sabia que ele era uma fera. Ele achava que ele era uma ovelha. Até que ele se olhou na água e viu que ele tinha o aspecto do outro que estava lá. E disse, vocês me desculpem, minhas irmãzinhas, meus irmãozinhos, adeus, aprisco, é bom estar aqui no sítio, na fazenda, mas o meu lugar não é aqui, é lá na floresta, eu sou uma fera. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo como funciona a coisa? Nós somos muito mais do que isso. Mas precisamos do poder do Espírito Santo sobre nós. Precisamos orar e ler a palavra do Senhor Deus, orar sobre a palavra de Deus. Se ainda não sabe, não está contente com o que o pastor está pregando, tem vários livros lá, ali na biblioteca. A minha esposa não é muito de ler, e ela viu o livro, falou, Elias, eu achei que esse livro é muito bonito o título. Falei, deixa eu dar uma olhada, eu quero. Amém? Você não é isso, você é mais do que isso. Ao invés de sentar e chorar, de murmurar, lamentar, vai orar. Para você descobrir quem é você. O que Deus depositou em você. Porque Deus tirou você de onde você estava. Para ser o quê? Essa força que você saiu e grudou no Evangelho, já estava mostrando que tem algo dentro de você e que Deus quer te usar. Mas precisa sair da sala de conforto e se posicionar em Deus. Amém? Não vou orar com vocês. Eu quero que essa mensagem bota vocês de ponta cabeça, coloca vocês de ponta cabeça, esvazie tudo que você pensou até hoje, que você achava até hoje, e vai viver aquilo que Deus vai depositar em você. Se esvazie de tudo, vira de ponta cabeça,
e deixe Deus colocar o propósito dele. O que ele te chamou para ser. Para que possa fluir no nome do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado, glorificado para sempre. Amém? Você pode aplaudir o Senhor depois disso? Eu vejo que vocês são corajosos. Vocês entenderam o recado. As meninas, os meninos, os irmãos, irmãs. Toma posição em Deus. E você vai ver quem você é. Não demora muito. Você vai estar posicionado. Mas vocês estão vendo que eu estou falando da Beatriz, irmãos? Filha, em nome de Jesus, não desista. Não desanime. Continue deixando o Espírito Santo falar. Você vai ver aonde ele vai te levar. Você vai ver onde ele vai te levar. Ele quer que a gente descubra o que ele colocou em nós. E depois que nós descobrimos, acabou, irmãos. Você é um leão. Você é um líder. Amém? Foi para isso que Deus nos criou. Que o nome dele seja exaltado e glorificado para sempre. Antes de chamar os irmãos para ministrar a ceia, eu gostaria de chamar o Lucas Toder e a mãe Mariana da Silva e o filho Yarley. Esse Yarley, esse outro nome, Isaac. Você sonhou? Eu não tinha sonho, não. Nada, tô brincando. Sonhou? Nunca tinha visto esse nome. Yarley eu já tinha visto. Eu nem gosto muito de lembrar do Yarley, porque ele jogou num time aí que... Pode subir aqui. Jonas, acompanhe. Trabalha com o Jonas. Vem cá, pastora Benedita, agora eu quero ver se levanta esse, segura. Quero ver se levanta esse e segura ele. É chique. Olha aqui. Olha aqui. É esse povo, tá vendo? Tá filmando isso aqui. Você viu? Hã? Yarley. Louva a Deus, irmão. Louva a Deus pelo glória. Que esse desejo de fazer isso eu. Muito prazer, né, irmão? Muito prazer. Fala o Jones. Por aqui? Brincadeira. Sou do fraquinho aqui. Tá vendo, irmão? Eu gostaria que o Jonas, já que o Jonas estivesse orando. Pode ser pesado. Vamos orar. Quem é aqui? Tomara para nós. Ora pelos dois também. Igreja, se coloca de pé. Vamos apresentar ao Senhor. Glória a Deus. Nós temos o costume de batizar. Assim como Jesus foi apresentado,
assim como Samuel foi apresentado, assim como todos na Bíblia foi apresentado, o Yarley também vai ser apresentado. Aleluia! Eu tenho um prazer imenso de fazer isso, de cuidar dele, dar crescimento para ele, proteger ele, para ele de todo mal. Esse mundo perigoso, esse mundo satânico, que muitas vezes está operando. Mas é um mundo também que Deus tem seu povo, tem aqueles que o amam, tem aqueles que servem a Ele, assim como o Yarley vai com toda certeza servir o Senhor, ele venha se tornar um homem forte, criar, formar família, e que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Nós vamos orar por Jonas. Deus, meu Pai, que essa criança, Senhor, que é abençoada, venha, Senhor, cuidar, Senhor, venha, Senhor, ensinar cada dia mais, Senhor, Sua palavra, Senhor, Seu poder do verdadeiro, Pai. Também, Pai, da sua mãe, Seu Pai, Seu Luz, Seu Pai, a Mariana, Senhor, Deus, Pai, deseja pode apresentar e Pai, no teu altar, Senhor, venha abençoar essa família, Pai, venha transformar, Pai, que só o Senhor pode fazer, Senhor, tudo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa, Pai, cuida, Senhor, venha, Senhor, transformar, Pai, em nome de Jesus, para cada um, Pai, seus familiares, Seu Pai, venha abençoar também, Senhor, em nome de Jesus, Seu Pai, obrigado pela oportunidade, Pai, abençoa mesmo essa criança, Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém, Deus. Ele pensou que você estava brincando com ele. Ele estava dando risada. Pega ele um pouco, irmão. Yarley, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Tá bom? Que a graça do Senhor, nosso Deus, continue sobre você. O Espírito do Senhor te dê um crescimento, te acompanhe em todo momento da sua vida. E que Deus abençoe os pais também. Que são bênçãos para nós. E fico muito grato. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe vocês. Parabéns, viu? Parabéns. Você quer vazar? Olha o macacão. É só Deus, né? Mais uma vez, palmas para Jesus. Sabe por que eu chamei o Jonas para orar, irmão? Às vezes não precisa falar muito. Mas um dia que Deus falava com o Jonas aqui, já faz um tempinho, acho que o Todd falou para ele assim: você merece. Você é um cara que merece. São pessoas que veem ele todo dia, conhecem o comportamento dele todo dia. Eu louvo a Deus por isso. Que Deus dê continuidade. Que Deus fortaleça. No nome do Senhor Jesus. Vamos servir a ceia do Senhor. Participe de um de nossos cultos na Igreja Brasil para Cristo de Cajubi. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós neste lugar. Temos cultos, quinta-feira, às 8 horas da noite. Aos sábados, 8 horas da noite. E aos domingos, às 6 horas da tarde. Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Que Deus te abençoe.